Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a se colocar de pé mais uma vezinha. Graças a Deus que crente é obediente, porque o tanto que ele fica de pé, o tanto que ele se senta. Mas glória a Deus, né, irmãos? Agora vamos ler a palavra do Senhor. E quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente tem que, de alguma forma, reverenciá-lo. Alguém disse assim: pastor, mas quando vocês estão pregando durante a pregação, lê alguns versículos e não fica de pé. Eu falei, tem razão. Mas a primeira, a gente faz questão de a gente se colocar diante de Deus, que Deus vai falar. E os versículos que virão durante a ministração que os pastores pregam, é Deus continuando falando. Mas veja bem, você está aqui numa reunião e chega seu pai, eu quero falar com você. Aí, opa, todo mundo espera, né? Um tempinho atrás ficava de pé também, para ouvir papai falar, né? Aí, papai fala, pode sentar, meus filhos. Agora papai vai continuar falando. Mas você sentadinho, ouvindo papai falar, né? Então papai quer falar com você hoje. Ele te trouxe aqui para isso. Ele tem uma palavra para você, meu filho e minha filha. Então abre lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero compartilhar isso aqui que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. No capítulo 3 é um endereço bíblico muito conhecido, quem gosta de ler a Bíblia, né? E se você não trouxe a Bíblia, abra seu celular ou se aproxima de alguém e vamos ler o que Deus quer falar, né? Estou vendo alguns ainda procurando, eu vou esperar. Você tem que acompanhar. Aleluia. É isso aí mesmo. Estou vendo ali uma pessoa abrindo o celular. Abriu. Aí, está vendo? Vamos lá então? 1, 2 e... Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Isso era 3 horas da tarde na nossa hora. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, aquele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que tinha lhe acontecido. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos te louvar pela tua palavra, que o Senhor traga entendimento, discernimento e inspiração naquilo que eu vou falar para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, podeis assentar. Eu queria colocar um tema, porque nós colocamos sempre o tema na palavra, né, que para ser publicado nas redes sociais. E o tema dessa ministração é atraído pelo que somos. Atraído pelo que somos. Nós estamos vendo aqui uma situação de atração. Nós somos atraídos por aquilo que nós carregamos. Por isso que o maior evangelismo, a maior pregação é aquilo que você é, nesse estilo de vida que nós decidimos ter, conforme eu falei há pouco. Então, nós somos atraídos pelas pessoas por aquilo que nós carregamos. E isso vai até os detalhes. Se alguém que fala cuspindo, dificilmente ele tem pessoas que cheguem perto dele, porque sabe que vai tomar um banho de cuspe. Óbvio, né? Então, nós somos atraídos por aquilo que nós carregamos. E vivemos dias de hoje, queridos, uma luta existencial no mundo espiritual. Porque antes, muito antes, as pessoas se convertiam por ouvir a palavra, mas acima de tudo, pelo ver os testemunhos de quem anunciava a palavra.
Não é aquele que era cego e agora anda. Não era aquele que estava com lepra e foi curado. E não é aquele, não é aquele, não é aquele. Sim, é aquele. Então, eles atraíam as pessoas para conhecer o que estava acontecendo na vida dele, o que ele está vivendo, aquilo que ele estava carregando. Então não precisa pegar um microfone, subir no púlpito e ser um pregador de excelência. Amém, se for. Mas não precisa isso. O que precisa é deixar derramar para as pessoas aquilo que você carrega. Aquilo que tem em você tem que atrair as pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ver algo. Ver algo diferente. Eu estou olhando para você e estou vendo algo. Irmãos, o texto diz aqui que ele fitava os olhos nos olhos de Pedro e João. Ele mergulhava na profundidade de um homem, porque os olhos é a janela do corpo. Ele mergulhava buscando alguma coisa. Eu tenho uma lembrança muito forte na minha vida, do meu ministério, no nosso ministério, perdão. Há muitos anos atrás, nós começamos um trabalho, uma igreja pequena, numa cidade interior do Pará, sem nenhum instrumento, sem nenhum músico, sem ninguém. Era eu, Socorrinha e meus 3 filhos aqui sentados. Eu pregava para eles, alguns domingos preguei. E aí eu começava a profetizar, eu dizia assim: diminui mais aí a bateria no culto. Você que nos visita hoje pela primeira vez, que Deus te abençoe, sem ter ninguém. Obrigado, irmãos. Eu vi quando entrou no gasofilácio aqui, para a honra e glória de Jesus, o aluguel do salão eu pagava com o meu salário. Ninguém levava nada. Começando, início. Um dia eu profetizava na guitarra, profetizava no teclado, líder de mocidade, da mocidade que chamava, né? E tal. Sempre eu estava profetizando. Aí um dia eu estou limpando lá, um sábado à tarde. Eu estou limpando, eu estou mexendo. Eu não lembro bem o que era, eu estava fazendo lá. Aí chega um rapaz de bicicleta e encostou a bicicleta lá de frente e disse assim: eu queria falar com o pastor. Aí eu fiquei assim, eu falei: o que você queria? Ele falou: eu queria que você orasse por mim. Queria que o pastor orasse por mim. Agora, entra aqui. Aí fui conversar com ele e tal. O que está acontecendo? E ele começou a dar o histórico do que ele estava vivendo. Eu sou irmão de mais 3 irmãos, meu pai e minha mãe. E todos eles são tocador. Um toca bumba, um toca não sei o quê, toca não sei o quê, um balança chocai, outro toca pandeiro. E dentro de um centro de umbanda. Eu falei: e onde é isso? Ele falou: na minha casa, na casa onde eu moro. E tu toca o quê? Eu balanço um chocalhau, um negócio lá, mas eu faço parte também. Aí eu disse: eu vou orar por você, mas por quê? Ele disse: porque eu quero ter um estilo de vida diferente. E eu olho na vida dos crentes e eu quero viver o que os crentes têm vivido. Tipo, eu quero o que você carrega. Aí já viu, né? Pentecoste bateu em mim. É agora. Orei por ele, né? Aí eu falei assim: eu posso visitar seus pais lá, a casa? Não. Não pode pisar lá não. Por quê? Ele disse: não, o senhor vai se constranger, lá é isso e tal. E começou a falar. O cara já estava todo liberto, o jovem. Aí eu insisti, falei: deixa eu ir lá. Falei: então vamos. Aí eu peguei uma bicicleta e fui com ele de bicicleta, lá no Pará, um bairro lá. E aí cheguei na casa dele. Irmãos, está dizendo um texto aqui que ele fitava os olhos nos olhos de Pedro e João. Existe um mistério, e a iriologia estuda o poder do olhar. E aí eu não conhecia isso, na minha simplicidade do início do ministério, de tudo. Eu cheguei lá, eu pedi para ele: não fala que eu sou pastor. Disse que é um irmão que você achou, um irmão. Tá bom. Entrou lá, bateu: pai, eu conheci aqui o irmão, assim, eu não sei o que ele falou lá. Entrou, muito educado, e eu sentei na sala assim, ó, tipo o GA, eu sentado aqui, e assim, aquele meia lua na frente, o pai, a filha, o genro, que era casado com a filha, e todo mundo lá. Rapaz, eu falei: meu Deus. Aí eu vendo todas aquelas coisas, aquelas aparelhagens do que eles acreditavam, daquilo que eles faziam, né? E eu falei assim: meu Deus do céu, o que eu faço aqui agora? Me dê a direção, me dê a palavra, o que eu digo, o que eu falo? E aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu comecei a olhar no olho de cada um.
E todas as vezes que eu olhava no olho direto, manifestava. Eu entrava no outro, começava a olhar no olho, manifestava. E eu só amarrando. Está amarrado em nome de Jesus. Eu ficava quietinho lá, amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. E fui fazendo um por um. Cada um se manifestava, menos o jovem. Para você entender o que é um estilo de vida, nós vamos entrar já no assunto que eu quero ministrar, mas ainda pegando um pouquinho do estilo de vida. Foram todos para a igreja. Era o meu baterista, era o meu tocador de viola. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Nessa gorrinha, a família inteira eram os líderes de louvor. E foi uma benção. Tinha até sanfoneiro, tinha no meio. E eu achava bom, puxava aqueles hinos da harpa lá na sanfona. Meu Deus, parecia que os anjos estavam ali comigo. Parecia não estava, né? Porque eles queriam um estilo de vida e realmente a vida dele mudou. Na outra semana, eles estavam lá no culto, né? Foi onde teve o apelo, aceitaram Jesus, no outro domingo. E começou a caminhada. No outro semana, depois que todos entregaram a vida para Jesus, o rapaz sofreu um acidente, um carro bateu nele, só não morreu, mas ficou todo amassado, todo destruído. Até onde eu convivi com ele, o pé dele não ficava mais correto, ele andava na pontinha do pé assim. O inimigo tentou, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Então ele fitou os olhos. Ele fitou os olhos nele porque ele queria alguma coisa dele. Irmãos, olha que coisa interessante, eu até anotei aqui, ó. Esse coxo, ele era levado diariamente para a porta do templo Formosa. Certamente os templos, e sim, existiam outras portas de acesso. Vai vendo. Mas essa porta principal era onde circulava e entrava mais gente. Tipo assim, se o templo tinha 1000 membros, cerca de 80% aí, de 800, passava por essa porta principal. E ele estava ali. Então, o coxo, ele era levado diariamente para aquele lugar, para o templo, onde tinha esse fluxo, para ele pedir esmola. Ele pedia esmola. Mas se você observar o texto, para Pedro e João, eles não pedem esmola. Eles não pedem. Eles não usam o verbo pedir. Sabe o que eles fazem? Ele implora. Que tem uma carga de diferença muito grande. Pede é me dá. Implora é por favor. Por favor. Mas por que esse homem fazia isso? Porque ele estava vendo alguma coisa diferente em Pedro e João. A história se repete, irmãos. Sabe por que tem muitos irmãos reunidos com muita gente em algumas igrejas? É porque quem está à frente da igreja, ele carrega algo e que os olhos das pessoas estão olhando para ele. Nós vamos ver isso aqui. Então, além dele entrar ali onde tinha mais gente, que era pedir esmola, e outra coisa, não era com frequência que as pessoas davam, não. E você sabe que é assim. Eu estava aqui quarta-feira, passei, eu dei e não vou dar de novo. Ou eu não vou dar esse camarada e tal. Só que diz o texto aqui que ele era um coxo de nascença. Ele foi formado no ventre da sua mãe, aleijado. E aí o Espírito Santo de Deus me ministrou muito forte no meu coração, que muitas coisas que aparecem externo na nossa vida, é manifestado no interno. Coisas que nós carregamos, que foi manifestado lá dentro. Por isso que homens, profetas, homens de Deus, Deus tem usado para trazer cura emocional, cura da alma. E é necessário, abençoando gerações, para que aquilo que está lá dentro, já deformado, quando chegar fora, de alguma forma, Deus liberte e Deus cure. Está dizendo aqui, era no ventre da mãe dele que ele já estava aleijado. Então, cientificamente, não tinha como esse menino, esse homem, esse coxo, ele ficar bom. Não tem, fisiologicamente do mesmo jeito. Biologicamente do mesmo jeito. Não tinha como. Nasceu. Você sabe quando você vê uma deformação em alguém, você já perde a possibilidade de cura. Não, ele nasceu, é de nascença. A fulana ali, o olho dele é assim, tem que ir no médico. Não, ele é cego de nascença. Fulano não sei o que, faz aquilo ali, tem que procurar um profissional para mudar. Não, ele é assim de nascença.
Desde que esse menino nasceu que é desse jeito. Desde que essa mulher nasceu que é desse jeito. E aí são implacadas essas palavras de maldição que são lançadas. Que muitas vezes, irmão, nasceu fruto de um problema espiritual. Espiritual. Pactos mal feitos. Pactos. Não importa como meu filho vier. Mas se tu fizer isso, esse filho é teu. E como existe isso, irmão? Vocês sabem disso. E aí vem, mas as coisas do diabo é diferente das que Deus faz. O Senhor faz perfeito. Uma criança nasce perfeita, mas o diabo vai lá e já mexe com tudo, conforme a palavra que foi lançada. Então, esse coxo, ele já foi aleijado lá dentro. Agora, nós somos atraídos por aquilo que nós carregamos. Irmãos, o que chamou a atenção do coxo? O que chamou a atenção desse homem, que de repente ele olha para os discípulos, Pedro e João, de repente dá uma olhada, fala e começa a implorar. O que foi? Primeira coisa, ele viu Jesus na vida deles. O que atraiu ele foi porque ele viu Deus na vida dele. E não tem como nós pregar um evangelho se nós não somos parecidos com ele. Nós vamos ver também aí versículos. Eles olharam e viram, irmãos, era uma multidão. A todos eles pediam, mas para ele implorou. Por que ele implorou? Porque ele viu algo nele. Ele viu algo diferente na vida deles. E eu quero o que você tem, eu quero o que você tem. Os dias se repetem, a história se repete. Está cheio de gente, ser humano, homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mulheres que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, amarrados e presos no mundo, esperando olhar para alguém e dizer, eu quero mudar, e qual você mudou, eu quero ser o que você é hoje, eu quero andar como você anda, eu quero sentir o que você sente, eu quero falar como você fala, eu quero cantar como você fala, irmão, é assim. A vida nossa tem que ser assim. Tem um preço? Tem. Qual é o preço? Renúncia. Nós temos que renunciar, irmão. Não é fácil, porque o mundo é traiçoeiro, covarde. Ele é tão covarde que ele é bom. Ele é tão covarde que ele é bom. Não tem nada melhor nesse mundo do que pecar. Mas a Bíblia diz em Romanos 3:23 que o salário do pecado é a morte. Perdão, 6:23 que o salário do pecado é morte. Então não é bom. É bom para quem quer ficar aqui. Primeira coisa que ele viu nos dois é que ele viu Jesus. Tem um versículo aí, eu queria que você colocasse, no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 6, deixa os meninos colocar, então procure na sua Bíblia aí. O que eu entendo desse versículo aqui? Que nós devemos andar igual Jesus andou. Olha, aquele que diz que permanece nele, está falando de Jesus, aquele que diz que é crente em Jesus e permanece nele, esse deve também o quê? Andar assim como ele andou. A Bíblia diz que Jesus, multidões acompanhavam ele. Multidões acompanhavam Jesus. A Bíblia diz que Jesus era cercado por gente. É bem verdade que ele teve a divisão, ele teve os seus 12 discípulos, porque havia um propósito de trazer as boas novas, o evangelho. E ele precisava de ajuda. E aí ele separou 12 pessoas. E desses 12 ele tinha 3 especial. Mas ele era cercado de multidão. Porque ele queria que as pessoas mudassem de vida, tivessem uma vida diferente. Então, irmãos, eu sou atraído pelaquilo que eu sou, que eu carrego. Eu sou atraído por aquilo que eu carrego. O que é que eu tenho nos dias de hoje para as pessoas? O que é que eu tenho? Ah, meu Deus do céu, entra dia e sai dia. Eu nunca ganhei uma alma, eu nunca orei por ninguém. Tem uns que fazem assim, eu não sou bom de leitura bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu leio não entende. Ah, meus irmãos, conheço tanto caso de alguém que nasceu, se criou, cresceu, morreu, analfabeto, analfa de pai e beta de mãe, mas ele lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia. Talvez você conheça aquela velhinha do coque, talvez você conheça aquele velhinho lá, cabelo branco que andava devagarinho, analfabeto, nunca foi na sala de aula, mas ele carregava
uma unção, uma graça, um poder, uma entrega, uma dependência. Ele carregava algo sobrenatural. Ele viu neles isso, porque eles andavam com Jesus. Meus irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, até o jeito de andar tem que mudar. Até o jeito de se vestir tem que mudar. Estou pregando doutrina humana aqui, que mulher não pode usar calça aqui. Não estou falando isso. Mas se nós andamos como Jesus, nós atraímos os olhos das pessoas como olharam para Jesus. Os piores inimigos de Jesus diziam assim, lá vai aquele ali, não é o Nazareno, não é ele que faz o milagre, nem aquele, nem aquele, nem aquele. Nós atraímos as pessoas 24 horas. Tem gente olhando para você e fazendo um cálculo. Quem é ele? O que ele crê? O que ele faz? Quem é ele? Qual é a posição dele? Qual o ambiente que ele anda? Irmãos, é tão bom quando você escuta alguém dizer assim, eu vou ter que passar ali naquele lugar, naquele bar lá dentro e tal. E aí alguém disse assim, naquele bar lá? É do irmão Antônio? Sim. Mas o irmão Antônio não vai lá. É do irmão dele. É tão bom isso, irmão. O irmão Antônio é diferente do irmão dele. Ainda, Deus tem uma palavra para o irmão de Antônio. Mas as pessoas dizem, eu não vou. Eu sei que o irmão Antônio está lá, o que é que eu vou fazer lá? Então nós andamos como Jesus. Segunda coisa que eles veem, que o coxo vê nele, é que ele sabia que eram homens piedosos. Porque uma característica óbvia de quem é discípulo de Jesus, que serve a Jesus, é ser uma pessoa piedoso. Ter piedade. Você sabe qual é o mundo que nós estamos vivendo, irmão? Eu, na minha infância, eu via cachorro morto, que um carro de boi passou por cima, não sei o quê. Via aquele animalzinho, meu Deus do céu, mas olha, o cachorro morreu, bateu no gatinho, não sei o quê. Ajeitava aquele animal. Isso mudou. Hoje as pessoas estão vendo gente morta. Passa ali, não faz nada, só dá o recado lá na frente. Eu passei ali, tinha uma pessoa morta, mas não faz nada. Irmãos, nós temos um exemplo que Jesus fala ali do bom pastor samaritano. Um homem foi assaltado, judiado, machucado. Passou inclusive pessoas envolvidas com as coisas de Deus. Mas um só voltou, ajudou, salvou, colocou numa estrebaria, pagou, até a pessoa ser curada. Sabe por quê? Porque ele era um homem piedoso. Esse homem viu piedoso. Irmãos, não é todo mundo que é feliz pedindo esmola, não. Está cheio de pessoas aí enganando e pedindo esmola para enricar. Mas irmãos, isso não é vida. Não é vida. Então eles viram neles dois por quê? Eles são discípulos de Jesus, o Nazareno. Se eles são discípulos, eles são piedosos. Eles são piedosos. Agora, por que eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus? Porque 2 semanas atrás, está lá no Evangelho 5, 2 semanas atrás, Jesus curou coxos, Jesus curou cego, Jesus deu vista aos cegos. E naquele momento havia um homem numa cama prostrado há 38 anos. Que estava lá, vocês conhecem lá, tudo direitinho, de frente de um tanque chamado Betesda. O anjo vinha, e quando aquela água se movia, entrava alguém com enfermidade e ele era curado. Aquele homem estava há 38 anos enfermo. Todas as vezes que ele ia para lá, por ele ser uma pessoa limitada, mesmo que as pessoas levassem ele não tinha a oportunidade de mergulhar na água. Eram pessoas de fé, e o anjo vinha mesmo, agitava as águas e era curado. Então esse aqui viu tudo isso. Esse coxo do templo que estava ali pedindo esmola, ele viu os milagres de Jesus. Então quando ele viu Pedro e João, falou, esses são os caras. São esses que andam com o Nazareno, aquele que fez milagre, aquele que libertou, aquele que fez o coxo andar, que deu vista ao cego, libertou, deu cura àquele leproso, que só eles estão dando testemunho. É eles. Então isso atraiu eles, chamou a atenção deles, as características de 2 discípulos, de quem tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Isso é fato. Agora, meus irmãos, eu sou obrigado a buscar essas características, essas condições de um servo de Deus. E está aberto, a Bíblia diz que está livre para todos.
Nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Está lindo o GA. Ontem eu vi meu dom ali dentro. O que eu me identifico, deve ter outros lá que eu não sei. Mas o meu eu vi ali. E eu tenho convicção que eu tenho aquele dom. Oh, Shabbat. Eu olhei assim e disse, obrigado, Deus. Porque nessa relação aqui, eu estou aqui, Senhor. Então, está cheio de dons na Bíblia. Relacionou ali uma dúzia. Mas tem os subdons. Relacionou aquilo que pode mudar a tua vida. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus que tem a gente aqui agora que tem tido um sonho de se tornar pregador e pregadora. Você tem tido um sonho de saber entender a Bíblia. O Espírito de Deus está me falando que tem pessoas aqui que sonham com ministérios. E é possível, porque a Bíblia diz aquele que almeja o episcopado, coisas boas almeja. E é possível você achar que não, mas é possível. Então nós estamos ali estudando os dons. Irmãos, então nós precisamos. E como é que nós vamos atrair, como é que nós vamos trazer para nós vidas, pessoas, que é o propósito principal, depois da transformação, para Jesus? Como é que eu vou trazer, irmão? O natural atrai o natural. Acabou. Eu fiz um propósito que carreguei muitos anos, parei há pouco tempo, viu? Faz muito tempo não. Aonde eu chegasse perto de alguém pela primeira vez, eu falava de Jesus para ele. Aonde eu chegava, pegava um ônibus aqui que sentava, o camarada estava do meu lado, tu já viu falar de Jesus? E começava a falar de Jesus. Aonde eu fui e aonde eu me envolvi, eu carreguei isso aí pelo menos uns 20 e poucos anos. Parei esses últimos tempos agora, não sei porquê, que outras coisas veio. Mas sempre eu falava de Jesus. E aí, irmãos, como é que eu vou atrair as pessoas se eu não falo daquilo que está em mim? Tem o processo dos olhos, eu quero aquele que ele tem, mas tem também aqueles que querem ouvir. Tem o som da voz de quem serve a Deus. Irmão, é diferente. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, e quando eu comecei a falar, ele falou assim, você é crente, né? Eu não tinha falado nada. Falei, bom dia, eu posso falar contigo, meu querido? Falei assim. Aí ele falou, pode. Você é crente. Aí eu, oxe, o que eu disse? Aí ele falou, você é crente. Mas por quê? Você falou assim, posso conversar com você, meu querido? Pessoas do mundo não tratam assim, pastor Aurélio. Posso falar contigo, cara? Entendeu? Vem cá, bicho. O crente fala meu querido, fala meu amado. Tem uns que falam aqui meu neguito. Entendeu? É diferente. É diferente. Então, como é que eu vou atrair vidas para Jesus? Primeiro eu queria deixar para você, se declarando para que eles vejam, para que eles sintam e que ele veja em você que você é um imitador de quem ele precisa, que você é um imitador de quem ele necessita. Quando você quer chegar até um empresário gigante, muito bem sucedido na vida, como é o Eliseu Ângelo, para as pessoas chegarem no Eliseu, que sonha para receber o que ele tem, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que imitar ele e trazer para as pessoas só. Onde você aprendeu isso? Com Eliseu. Eu sou imitador dele e as coisas estão dando certo. Mas Eliseu, aquele cara que é mais rico que o Luciano Davan, sim. Ele recebe aí em nome de Jesus, meu irmão. Vai que, né, rapaz? Não é? Recebe isso abaixo das tuas mãos aí. Aí você vê aquela pessoa, porque eu aprendi com ele. Eu era funcionário dele. Eu era o cara que lavava a BMW dele. Agora olha aí como é que eu estou. Então, querido, como atrair vidas para nós? Você se declare que é imitador de Jesus. Paulo faz assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Coloca aí, meus queridos. Ó, sede meus imitadores. Paulo dizendo, seja meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Você pode dizer amém? Então, eu vou atrair pessoas quando eu digo, ó, me imite. Porque eu imito a quem mudou a minha vida.
a quem mudou minha vida. Então, você é atraído pelo aquilo que você tem, aquilo que você carrega. Depois, irmãos, como os discípulos que foram piedosos, seja também caridoso. É uma forma de você atrair pessoas. Ter um coração caridoso, um coração bom. Seja um abençoador. Dê atenção aos que lhe pedem. Esse homem não só pediu, mas como ele implorou. Então dê atenção a quem lhe pede. Você sabe uma preocupação que eu tenho? Eu entendo. Diga-se de passagem, eu entendo perfeitamente. Eu tenho uma luta com esse negócio. Não dê esmola para aquele camarada lá não, que ele vai usar droga. Aí tudo bem, porque alguém me avisou, ele vai usar droga. Aí se eu der, eu sou um bobo. Mas eu não vou saber, não está na cara de muitos que chega e pede para você. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5. Coloca aí, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 42. Coloca aí. Isso aqui é um sermão do monte. Olha o que ele diz aqui, ó. Dá a quem te pede. Pronto, aí parou. Dá a quem te pede. Acabou-se. Agora, e não volte as costas aos que deseja que lhe empreste. Meus irmãos, os mais cabeça branca que sabem o que eu vou falar. Os nossos vizinhos atravessavam xicrinha de café. Outros atravessavam meio quilo de açúcar ou 2 colheres de açúcar. Não tinha esse negócio não. Ô vizinho, tu ainda tem pó de café? Já estou levando. Aí o tempo vem, a bagunça se instala, e aí as pessoas começam a aproveitar. Aí é obrigado a entender que você não pode emprestar para qualquer um. Até porque não pode mesmo. Você não pode se tornar fiador de ninguém, nem emprestar nada a ninguém. Mas aqui está dizendo, irmão, isso aqui é Bíblia, do tempo de Jesus. Não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Mas o mundo está desse jeito. Irmãos, o negócio está complicado. O negócio está cada vez mais caminhando de cabeça para baixo. Tem outro versículo também, que é Atos, no capítulo 10. Eu queria ler só o versículo 2, que fala de um homem bem conhecido. Eu sempre medito nessa passagem, que é Cornélio. Era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo ele orava a Deus. Sabe o que ele ganhou? A salvação. Então quer dizer que as boas obras trazem a salvação? Não, irmão, mas Deus olhou o coração dele. Era um homem piedoso, não é assim, pastor Aurélio? Era um homem caridoso. Era um homem que sentia a necessidade dos outros. Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você deu uma esmola? Qual foi a última vez que você deu uma esmola para alguém? Analisa aí que entra dia, sai dia, e você não abre a mão para abençoar ninguém. Se a Bíblia diz que o poder de receber é doando, talvez essas coisas estão fechadas, as coisas estão travadas, porque o que você ganha, não estou falando aqui em dinheiro mesmo, nunca abençoou ninguém, não tem como. Aí você viaja na Bíblia, aí Eclesiastes 11, primeiro diz assim: lança teu pão sobre as águas, para que depois de muitos dias você ache, ao ponto de dividir com 7 pessoas. Então lança teu pão, que é pão, suor. Eu não vou falar aqui porque parece que eu sou o diferente de vocês. Mas irmãos, mas Socorrinha sabe aqui que ela vê. Socorrinha vê. Eu ponho a gasolina, eu dou uma oferta. Eu já passei várias vezes naquele caixa do Ark, que eu fui caixa do supermercado. Em 1982, 83, Socorrinha estava grávida do Abel. Trabalhava até o último horário à noite. E eu sei que tem um caixinha naquele caixa. E quando sobra, faz o acerto lá. E aquilo ali faz a diferença que fazia para mim. Quantas vezes, eu digo até para a pessoa assim, aí eu falo assim para ela: põe mais 5 aqui. Ela diz: não, Valores, tira esse 5 que é para você. Faça a mesma coisa no posto. Ontem bateu lá na frente ali, ó, lá em casa. Ontem, lembra, Socorrinha? Pelo amor de Deus, parecia que eu e Socorrinha era Pedro e João. Começou a implorar para o Pedro e João: por favor, me dê uma esmola. Ai, meu Deus do céu. Para que você quer? Deixa eu mostrar para o senhor. Eu arrecado, eu vendo isso aqui, que eram uns grampinhos, né? Um paninho de lava-prato, por R$5. Meu Deus, aí me quebrou. Socorrinha, não tem nem um centavo, senhor. E eu falei: ó, vamos aqui para o Pix. Tem como mandar um Pix para ti? Tem, está aqui o QR Code lá do negócio, e eu mandei para ele. Demorou muito tempo, parece que ele avisou para outro: vai naquele cabeça branca lá, que ele, ó,
Aí chegou outro com outra coisa lá, não sei nem o que é. E antes tinha passado outro, foram 3. Eu lembro que meu avô, nós fomos criados, e meu avô era o rico da família. Ele tinha uma bodega, taberna, pequenos, mercearia, né? Pequenos comércios de bairro. E, rapaz, como ia a gente pedir esmola para meu avô? Como ia a gente pedir alguma coisa lá? Sabe o que ele tinha? Ele tinha um caixa, aquilo era um caixa. Era aquela época do cruzeiro. Ele pegava e todos que vinham recebiam igual. Ele dava 2 moedinhas. 2 moedinhas. Ele nunca deixou de ofertar na vida de ninguém que pedia para ele. Morreu sem conhecer a palavra de Deus, mas ele praticava a palavra de Deus. Nunca ele virou as costas para alguém e disse: seu Manuel João, empresta teu facão para me derrubar essa bananeira aqui. Pode pegar, está ali. Tinha aqueles que demoravam a trazer de volta? Tinha aqueles que nunca traziam de volta? Também tinha. Mas ele não deixava de fazer aquilo ali. Então, tenha um coração caridoso. Depois, tenha uma atitude de quê? De servo. É uma coisa que diferencia para as pessoas querer o que você tem, é você ser servo. E Jesus trouxe esse exemplo. Jesus, ele poderia muito bem não se tornar servo. Vocês conhecem o texto que ele quis lavar o pé de Pedro. Pedro, não, eu não quero. Aí ele diz: Pedro, eu vim aqui para servir, eu não vim aqui para ser servido. Então, se nós somos a imagem e a cópia de Jesus, nós temos o quê? Uma atitude de servo. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, coloque aí para mim, por favor, Jonathan. 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitas pessoas. Meus irmãos, você é o que você carrega. Acabou. Então faça uma autorretrospectiva, uma introspecção, né? Olha lá para dentro e vê o que você carrega. Vê o que você tem para as pessoas. Se você está atraindo as pessoas. Veja isso. Nós estamos vivendo um tempo na comunidade, você deve estar observando. Todas as nossas reuniões tem alguém novo, graças a Deus. Por que está vindo? Está sendo atraído por alguma coisa. O reino de Deus é assim, irmãos. As coisas de Deus é assim. Então eu te convido a se colocar de pé e peço o pessoal do louvor subir, por favor. Eu quero liberar uma oração e uma unção sobre tua vida, para que assim como aquele coxo viu na vida de Pedro e João, resposta para o que eles estavam vivendo, seja a mesma coisa na sua vida hoje. Eu te falo uma coisa, pastor Abel, pastor Jonas, pastor Aurélio, pastor Socorro, pastor Itamar, nunca vai chegar naquela pessoa que você sabe que está precisando de Jesus. Deus condicionou você chegar nele. Pode ter certeza. Alguns casos vai dar certo. Pastor, vamos lá visitar um amigo meu assim. Né? Ô, Priscila, dá para ir levar uma palavra para uma amiga minha assim. Vai acontecer. Mas no geral, essa pessoa, Deus colocou do seu lado, porque ela está vendo alguma coisa que você carrega. E ela quer mudanças de vida. Aí de repente você está dizendo aí: mas eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Mas deixa ela beber do que está sendo derramado na sua vida. Mude a sua vida. Corre para o solidificar. Corre para o GA. Corre para os cultos. Faz homem ao máximo. Faz mulher única. Faz homens à mesa. Faz experiência do lar. Investe em você. Fala diferente. Irmão, quando nós somos carregados da graça de Deus, a nossa fala é outra. Eu visitei uma pessoa hoje, um dos homens mais ricos daqui de Brusque. Eu não conhecia ele. É um nome alemão, o sobrenome dele. Eu sei que o primeiro é Isaías. Pessoa muito querida. Está numa cama que tentaram um assalto dele, tentaram assaltar ele, e ele pulou o muro. Tem uma idade razoável, 71 anos, e está todo arrebentado lá. E eu conheci um rapaz, um irmão de uma igreja. Ele disse: pastor, eu estou indo visitar esse irmão lá. Você não vai comigo? Eu falei: vou, claro que eu vou. Porque eu queria que o senhor orasse por ele. Esse irmão, né? Aí ele fala aquele negócio: o senhor é pastor e tal. Eu falei: não, mas eu vou porque vamos junto. Mas você pode orar também. Ele disse: não, eu queria que o senhor orasse. Irmãos, eu não conheço a história daquele homem. Eu não sei quem é ele. Mas pensa num homem que é cheio de Deus.
as decisões dele, ele contou a vida dele. Eu não sei como ele é visto hoje, como é que ele se comporta, eu não sei. Eu não estou falando de caráter, eu estou falando a fome que ele tem das coisas de Deus. Se 10 palavras nós falamos lá durante 40 minutos, 10 palavras, um exemplo, 11, ele falou da vida dele com Deus. Falou detalhes da entrega dele para Deus. E eu não falei nada. Esse assunto aqui já estava no meu coração. Mas ele disse assim: eu nunca deixei de dar a alguém aquilo que me pediu, só se eu não tiver. Só se eu não tiver. Então, eu quero isso nele. Eu quero o que ele carrega. Eu quero ser um abençoador. Eu quero mudar minha geração. Eu quero ser diferente no meu bairro. Eu quero ser diferente na minha família. Eu tenho que lutar contra as pressões, esse vício maldito que tenta derrubar a minha vida, esse pecado escondido que quer dar um laço, essa estucaia do inferno que quer acabar com o meu ministério.